Creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e os de sua casa. Uau! Quem visita as ruínas de Filipos, na Grécia, vai poder contemplar o cenário onde isso aconteceu. A bela e antiga cidade conhecida no Novo Testamento como colônia romana. Nós ali vamos ver o que é uma tentativa de uma lembrança onde o apóstolo Paulo ficou aprisionado juntamente com Silas na sua segunda viagem missionária. Muito próximo das ruínas, ainda podemos ver lá o famoso rio Zigactes, onde Lídia foi batizada, sendo a primeira pessoa em terras europeias a receber a fé em Jesus. Mas na minha experiência, eu nunca me esqueço de tantas vezes quando pessoas vieram muito preocupadas quando leram o texto de Atos 16 e viram o texto do versículo 31 que diz exatamente isso: creia no Senhor Jesus e você será salvo juntamente com os de sua casa. E quando a pessoa leu isso, ela entendeu automaticamente o seguinte: uma vez que eu tenha fé em Jesus, isso significa que automaticamente todas as pessoas da minha família vão seguir essa fé. De modo geral, esse texto é entendido como uma promessa de Deus, como se fosse uma garantia divina que uma vez que a pessoa abra o coração para o Evangelho, que por consequência os outros da família vão estar na mesma situação. Mas vamos lá entender isso, porque preste atenção, muita gente de bom coração, sincera, com muita boa vontade, lê muitas vezes diversos textos bíblicos e quando não entende adequadamente, a pessoa fica em dúvida, fica em crise e até mesmo passa a enfrentar grandes conflitos internos. O que acontece? Primeira coisa que a gente precisa entender, muito importante, preste atenção, nem todo texto bíblico que apresenta uma descrição do que aconteceu, um texto descritivo, não significa que ele seja um texto normativo. O que quer dizer isso, Saião? Explique isso melhor. Pois é, o texto bíblico às vezes está contando uma história. E nessa história tem pessoas que participam, tem pessoas que falam uma coisa, o outro responde. Agora, aquilo é todo um cenário que constrói uma realidade. Você vai ver na Bíblia palavras que Satanás está dizendo. Você vai ver palavras de gente que estão se opondo e até caluniando Jesus. Você vai ver os amigos de Jó dizendo coisas que não são referendadas por Deus. Então não se pode pegar um texto, um versículo isolado e porque o texto está escrito que ele representa, primeiro, uma verdade geral, segundo, que ele representa uma espécie de promessa, terceiro, que ele seja algo diretamente normativo para mim, para a minha vida. Então vamos ler direitinho o que acontece, vamos ver de perto o que acontece em Atos 16. Paulo está na cidade de Filipos, ele foi direcionado por Deus para sair de Troade e ir para Macedônia, ele vai desembarcar ali em Neápolis, vai prosseguir o seu caminho, passando por Apolônia, vai chegar em Filipos e também em Tessalônica, e quando ele chega em Filipos, acontece aquela famosa história da moça que tinha um espírito de adivinhação e Paulo a liberta desse espírito que a prendia debaixo de um jugo espiritual e por causa disso existe toda uma confusão ali e Paulo acaba sendo aprisionado, inclusive de maneira ilegal, porque ele era cidadão romano e ele vai reclamar disso. E quando ele é preso em Filipos, como acontecia nos tempos antigos, ele tinha ali um responsável pela prisão, que era um carcereiro, que havia prendido Paulo e Silas com os pés no tronco. E o texto bíblico fala que eles cantavam hinos a Deus e por volta da meia-noite houve um terremoto que
quebrou as paredes da prisão e os presos então ficaram livres e o carcereiro despertou do sono, porque isso já era tarde da noite, e ficou apavorado, até porque ele poderia responder com sua vida por causa dos presos que eventualmente escapassem. Nesse momento, Paulo percebe o que está acontecendo, interrompe a proposta, a atitude daquele homem e diz: não faça nenhum mal, porque todos nós estamos aqui. E aquele homem que havia espancado Paulo, que havia passado aqueles momentos terríveis de aflição sobre os dois enviados de Deus, chega tremendo diante deles e pergunta: Senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Veja que aquele homem tinha total segurança na sua vida. Ele trabalhava para o Império Romano, muito certamente era cidadão de Roma, ele estava numa situação muito confortável naquele ambiente do mundo antigo e de repente toda a sua segurança foi embora. É como alguém que diz: olha, estou desesperado, eu não sei mais o que fazer da minha vida, agora que tudo isso aconteceu. Então, nesse momento, atenção, Paulo responde para o carcereiro: você, carcereiro, creia no Senhor Jesus e você e toda a sua casa serão salvos. Tanto que isso é verdade que isso acontece no próprio capítulo. Aquele homem que não conhecia nada do Evangelho, juntamente com a sua família, escutam as palavras da fé e o texto diz que eles todos foram batizados e tiveram uma refeição muito alegre, marcada por felicidade muito definida. Então aí a gente entende que esse texto é um texto histórico. Ele está falando do que aconteceu. Isso vai mostrar para a gente, ao contrário do que a gente imagina, que a fé sempre é individual. Ninguém transfere a sua fé para outra pessoa por ser parente, por ser amigo, por ter alguma relação de afinidade. Aliás, Jesus avisou mesmo que muitas vezes os inimigos de uma pessoa poderiam ser os da sua própria família. Nós temos muitos casos de pessoas que se aproximam do Evangelho e recebem a fé, como aconteceu no contexto da igreja primitiva, e acabavam sendo expulsos de casa, acabavam sofrendo perseguição de familiares próximos, uma realidade difícil que acontece até mesmo nos dias de hoje. Então ninguém deve, primeiro, ler apressadamente qualquer texto bíblico e tirar conclusões sem fundamentação. Segundo, deve entender que nem todo texto bíblico que descreve o que aconteceu, esse texto seja normativo ou represente uma verdade geral ou signifique uma promessa específica para a pessoa. Nós devemos, portanto, entender cada texto para descobrir o que ele está dizendo. E, finalmente, entendemos que a fé continua sendo uma realidade individual. Cada pessoa dará contas de si mesma a Deus. Nós não temos condição de julgar com perfeição a nenhuma pessoa. Por isso Jesus disse que um dia vai se separar o joio do trigo. Só Deus, de fato, tem condição de fazer isso. O que nós devemos fazer é ouvir a palavra divina com atenção, tomar cuidado na nossa própria vida e procurar, com responsabilidade, caminhar nas diretrizes que Deus nos apresenta através do seu amor e da sua graça. O que não significa que a gente, mesmo que tenha muita gente que está no nosso coração, parentes, amigos, gente próxima, que a gente não deva orar e ter a esperança que essas pessoas tenham um encontro de fé com Cristo, com a plenitude da graça de Deus. Então, não se esqueça, para ter uma boa interpretação, muito estudo, com atenção, e para ajudar você, está aqui o amigo Sayão.